Olá pessoal, bom dia. Na aula passada falamos sobre funções exponenciais, hoje vamos falar um pouquinho da função logarítmica. Né? Como eu já enviei a teoria para vocês, só recapitulando para a gente poder trabalhar, fazer a construção gráfica. Função logarítmica crescente, base inteira, exemplo 2, 3, 5, 8, 7, múltiplos absolutos não tem zero em x, portanto é crescente. Base fracionária, um terço, um quinto, um décimo, 1/25 avos, etc. Múltiplos absolutos, não tem zero em x, portanto decrescente. Seguindo essa linha, vamos trabalhar achando os valores de y. Então eu já fiz um exemplo. Como nossa função é log de x na base 2, não vou chamar o expoente em cima do 2 de x, porque senão vai ter repetição de x. Então eu chamo ele de y, né? Porque nossa fórmula é log de a base b elevado a c. Então nosso c aqui eu vou chamar ele de y para não confundir, como eu já havia falado com vocês em sala de aula. Então por isso, ó, primeiro elemento, 1 quarto. Então 2 elevado a y é igual a 1 quarto. Fiz a decomposição do 4, 2 ao quadrado. Inverso dele, ou seja, propriedade de potência, um número elevado a um expoente negativo, volta na forma de fração. Se ele estiver na fração, ele volta negativo. Por isso, y igual a menos 2. Vou fazer com meio. 2 elevado a y é igual a meio. 2 elevado a y, 2 elevado a menos 1. Quantas vezes o 2 voltou? Uma vez só. Então, y menos 1. Essa é a condição que a gente tem. Portanto, y é igual a menos 1. Agora a mesma condição. Ó. 2 elevado a y igual ao terceiro número. Nosso terceiro número, 1. Que propriedade de potência me dá como resposta 1? Todo número elevado a qual expoente é igual a 1? 2 elevado a y tem que ser 0. Então todo número elevado a 0. No y eu posso ter 0, no x eu não posso. Faço a mesma coisa com o 2 e com o 4. 2 elevado a y igual a 2. Base 1. Y igual a 1. Então temos a base 2, perdão, e o expoente 1. Eu falei ao contrário, então me desculpem. Resposta nossa, y igual a 1. 2 elevado a y igual a 4. As bases são diferentes. Decompõe o 4, repete o 2 elevado a y, porque já está na menor base par, então não dá para reduzir mais. O 4 sim, ó, 2 ao quadrado. Igualou as bases, trabalhe com o expoente. Y igual a 2. Achamos todos os pares. Ó. Então, trabalhando com esses valores dos pares agora, a gente vai colocar o nosso gráfico em dia. Prontinho, pessoal. Nossos pares ordenados estão ordenados, como o nome já diz, né? 1 quarto e menos 2, meio e menos 1, 1 e 0, 2 e 1, 4 e 2. De acordo com isso, só colocar o nosso gráfico em dia, como eu falei para vocês, ou seja, montar o gráfico. Eu já aproveitei e fui ligando os pontos, porque trabalhando com a filmadora do celular fica mais complicado, então fica mais fácil trabalhar com os pontos já dados. 1 quarto, como que eu vou colocar 1 quarto no eixo X? Ó? 1 quarto está aqui, ó, pequenininho. 1 quarto, se eu for ver, é 0,25, então transforma ele em decimal para poder trabalhar. Então, 0,25 no x e quanto no y? Menos 2, ó. O ponto está aqui embaixo. Ó. Primeiro ponto. Depois, ó, a mesma coisa. Ó. Meio no x e menos 1 no y. Né? Então, meio no x, a gente vai ter essa condição. Está aqui embaixo. Ó. Meio está aqui embaixo. Está na metade, entre 0 e 1. E menos 1 no y. Segundo ponto. Terceiro ponto. 1 no x, 0 no y. 1 no x, 0 no y. Quarto ponto, 2 no x, né, tá? E 1 no y. 2 no x, 1 no y. O ponto está aqui em cima. Percebe-se que o que? Nossa curva está crescendo. E o último ponto, né, que a gente vai ter 4 no x, 2 no y. 4 no x, 2 no y. Então, nossa curva tem que passar por todos os pontos, ó. Prontinho, ó. Uma curva crescente.
esse é um gráfico de função crescente, um gráfico logaritmo de função crescente. Tanto é que é definido, ó. Portanto, se o a maior que 1, a função f de x, logo log de x na base a é crescente. Tá? Então, esse é o nosso gráfico de função crescente. Mesma coisa, ó, só que agora é o quê? Decrescente. Então, peguei os valores meio, 1/4, opa,